Hoje nós vamos conversar sobre a Auren Energia, empresa de geração elétrica de IPO recente na Bolsa Brasileira. Como sempre, vamos falar das suas características, vantagens ou desvantagens, e fique até o final, que é lá que a gente calcula o preço justo da Auren por diferentes métodos de valuation. Se você gostar do vídeo, não esqueça daquele like e se inscrever no canal. Se gostar muito, lá no Apoia-se você pode fazer sua doação e também é por lá que você garante acesso a todas as funcionalidades do nosso site de valuation. O link está na descrição, não deixe de visitar. A atual Auren Energia é uma fusão dos ativos hidrelétricos do Grupo Votorantim, que ao comprar a CESP em conjunto com o fundo de investimento canadense, juntou os ativos geradores de energia da Votorantim com a CESP e, recentemente, fez o IPO como Auren, uma nova empresa. Atualmente, a gente vê que boa parte da sua geração é hídrica, mas já conta também com geração eólica, somando perto aqui de 1.000 megawatts de um total de 3.000. Então, boa parte ainda na hídrica. Todas as concessões a gente vê aqui com vencimentos muito longos, uma pequena vencendo aqui em 2031, depois 35, aí 39, 41, 56... vão longe dessas concessões, nenhum risco por esse lado daqui, e numa empresa que vem fazendo um movimento similar ao que a gente vê na AES e até na ENGIE, que é de diminuir essa exposição ao risco hidrológico, e como faz isso? Trazendo seu portfólio para mais geração eólica e solar, e é nisso que eles estão focando no momento. Tem aqui em construção também ativos solares para entrar nesse meio. Dentre os objetivos da empresa está trazer a participação da geração hidrelétrica no seu portfólio de ativos para perto de 50%, com 30% na eólica e 20% na solar. Inclusive, a empresa está num momento de crescimento, conseguindo crescer em 24% sua geração hidrelétrica, vendo um crescimento tanto na receita líquida quanto no volume de energia comercializado, numa empresa que tem uma alavancagem bem pequena, de 0,3 vezes apenas, um cronograma de amortização da dívida bem espaçado, 2024 até um ano de mais desembolso, depois só lá para 2028, então um cronograma de dívida tranquilo, mostrando aí um crescimento de 6,7% na receita ano a ano, de 13,7% do lucro bruto. Mas tem uma pegadinha na Auren aqui, que teve aqui, em junho desse ano, um pagamento de um dividendo gigante de R$ 1,50 por uma empresa com preço atual aqui de R$ 13,50. Então foi, de fato, um dividendo gigante de uma vez, mas foi um dividendo extraordinário devido a decisões judiciais. E a realidade é que a operação da empresa por si só ainda não consegue sustentar esse patamar de dividendo. Além do dividendo extraordinário que ela já pagou, devido também a uma indenização que era da CESP, que ela pôde distribuir como resultado, ela ainda tem a possibilidade de mais um dividendo extraordinário bem grande, porque ela ainda tinha direito a indenizações na usina hidrelétrica Três Irmãos, que era um ativo da CESP, e para adiantar o recebimento desse dinheiro, eles fizeram um processo de securitização, onde eles passam os direitos de recebimento desses valores no futuro para a securitizadora, obviamente com um desconto, e já adianta esse valor, já recebe. Então eles estão para receber 4,2 bilhões, o que pode gerar mais dividendos extraordinários. Tem o mínimo dos 25% que a companhia é obrigada a distribuir. Eu acharia interessante se parte desse dinheiro ela alocasse em novos projetos, mas ela não tem um plano de investimentos tão grande, então existe sim a possibilidade de mais distribuições extraordinárias. E como resultado dessa decisão, também fica no lucro da empresa. Ela está com um PL artificialmente baixo no momento. De fato, quando a gente olha para o seu PVP, ela não parece cara, ela está até abaixo do seu PVP, então não estou também dizendo que a empresa está cara, mas o seu PL não está tão baixo quanto a gente vê aqui. Mas eles têm todo um projeto de crescimento, todo um planejamento de investimentos, então eu acredito sim que eles podem trazer bastante qualidade com esse crescimento do portfólio, com essa mudança da distribuição do risco. A Auren também é uma empresa que conta com participações de outras empresas, então parte do seu resultado vai vir também por equivalência patrimonial ou pelos dividendos que essas empresas pagam. Mas uma coisa muito importante da gente se atentar aqui é que no momento atual ela ainda tem consistentemente altos custos com a compra de energia elétrica para poder prover a energia que ela concordou nas suas concessões. Então ela ainda tem um custo com energia elétrica e a gente vê que 2 custos é o maior, mas de fato mais para frente, deixando alguns anos passarem, os projetos irem se tornando operacionais, isso deve diminuindo, deve trazer
uma melhora para o resultado da empresa, mas no trimestre a gente tem um lucro aqui de 132,5 milhões, que anualizando vai dar um lucro aqui de 530 milhões. Em 2022, devido à decisão que modificou o resultado em perto de 2 bilhões, se não me engano, a gente está vindo de um lucro líquido de 2,6 bi. O que a gente imaginou aqui até pode vir a ser mais que esses 530 que a gente imaginou, porque pode ter algum crescimento mesmo nesse ano, mas a gente não vai chegar nem perto do que foi em 2022. Até acho plausível a gente estimar que ela consiga crescer, ter mais do que isso, talvez chegar até perto mais ali do bilhão no seu lucro líquido. Então a gente tem que dar uma ajustada no PL dela para olhar de forma mais realista. Dessa maneira, o PL dela estaria mais aqui nos 25,6 vezes. Ou mesmo que a gente estime 900 milhões de lucro para esse ano, ainda assim seria um PL de 15, ainda acima do que a gente encontra na Engie, por exemplo. Que não é tão caro, mas para uma empresa de energia, no momento atual de alta de Selic, aí sim eu acho caro. Quando a gente olha uma Engie muito mais consolidada, muito mais qualidade, com um PL de 10,3, eu acho que quando a gente ajusta esse PL da Auren, ela não fica tão atrativa. E imagino também que quando a gente estimar um dividendo mais plausível para as suas operações daqui para frente, nem no valuation a Auren fique tão atrativa. Mas a empresa vem fazendo uma grande diminuição de dívida. Tudo bem que teve o IPO recente, então teve uma entrada muito grande de capital novo, que facilita esse tipo de coisa, mas atualmente a dívida 0,2 vezes EBITDA, muito tranquilo. Margem bruta dela, desde 2021, mais ou menos estável aqui nos 20%. Então, sem os resultados extraordinários, a gente pode esperar uma margem líquida talvez mais perto de uns 15, 14, 16, né? Mas apesar do portfólio interessante, vencimentos longos, certa qualidade na sua empresa, IPO recente, então ainda tem que provar a sua qualidade para o mercado, mas não deixa de ser uma empresa interessante, tem um potencial de crescimento, é uma small capzinha, está sendo muito falada. Então vamos ao que interessa, o cálculo do preço justo. Uma coisa que eu tenho que falar antes do valuation é que tem a força do Grupo Votorantim por detrás da Auren Energia. Então, eu acredito sim que operacionalmente ela deve vir a ter qualidade, deve mostrar essa qualidade para o mercado ao longo do tempo e ter crescimento satisfatório para seus resultados, para sua geração de caixa, e eu acredito sim ser uma empresa interessante. Mas eu concluo o pensamento depois do valuation. Então vamos aqui para o nosso site de valuation, a gente bota o ticker da ação que a gente está procurando, ele já traz os dados aqui, mas como a gente viu, a gente tem que modificar esse PL, que a gente calculou mais perto aqui dos 25, então a gente vai usar o PL ajustado. Um crescimento, você generoso com esse crescimento, tá bom? Generoso. Vou botar aqui uns 12% de crescimento, talvez seja até um valuation um pouco agressivo, esses 12%, mas tudo bem. E para os dividendos, o que ela conseguiu pagar em 2022, onde não teve distribuição referente a esses resultados extraordinários, foi 10 centavos. Mesmo que ela consiga chegar a uns 12, 14, 15, a gente ainda assim teria que andar com a vírgula para cá, o que daria um dividend yield de só 1,1%. E mesmo dessa maneira, o método de Peter Lynch, das duas formas, mesmo considerando o dividendo, já nos indica que ela está cara, que seu preço justo estaria aqui mais perto dos R$ 7,10. Mesmo se a gente estimar 15% de crescimento, ainda assim o máximo que a gente chegaria aqui é nos 8,70, 8,80 de preço justo para ela, segundo esse método. E mesmo se nós formos super generosos, estimando um lucro líquido de 900 milhões para o próximo ano para ela, ela ainda estaria num PL de 15 vezes, e ainda aqui no método de Peter Lynch, com um PL de 15 vezes, a gente ainda chegaria a um preço justo de 11,76, considerando os dividendos, ou 10,86 sem considerá-los, que ainda indica que ela está um pouco cara. E vamos para o método de Graham, ainda estimando esses 900 milhões de lucro para ela. Para 1 bilhão de ações daria um lucro por ação de 90 centavos. Mesmo estimando um crescimento bacana, que para os lucros eu até acredito que possa ser maior do que para o fluxo de caixa, vamos dizer aqui nos 13%, e usando 10% de taxa de desconto, a gente chegaria a um preço justo aqui de 13,66, mais uma vez bem em linha, um pouquinho acima só, indicando uma pequena margem de segurança para o ativo. E reforça a minha visão de que ele não está de fato tão descontado quanto aparenta, mas ainda é um ativo de qualidade num preço justo, mas ainda acho que, olhando mesmo dentro do setor de geração de energia, tem outras opções mais interessantes. Mas, sinceramente, para quem estiver olhando para o longo prazo e tiver com uma estratégia formada, não acho que seria um mau investimento. Só acho que tem que ter as expectativas alinhadas com a realidade. Se esperar um dividendo de 1,50 todos os anos,
vai se decepcionar. E mesmo comprando o ativo agora, tem que ter ciência do risco do mercado bater na cotação quando esse dividendo cair. Vamos aqui para o método de desconto de fluxo de caixa. Em 2020 ela conseguiu gerar 626, uma queda em 2021, vindo mais perto aqui dos 260 milhões. Se a gente olhar o que ela gerou no segundo trimestre de 2022 aqui, 173 milhões. Então a gente poderia estimar, acho que entre 500 e 700, no máximo 800 de fluxo de caixa para ela. Você mais uma vez generoso, vou botar aqui 600 milhões de fluxo de caixa, similar ao que ela gerou em 2021, com uma taxa de crescimento de 9%, 10% de taxa de desconto, 3,5% de crescimento perpétuo e 8% de taxa de desconto perpétuo. A gente chega a um preço justo similar onde ela está agora, nos 13,23. Então o desconto de fluxo de caixa com um fluxo de caixa alto sendo estimado, nos diz que ela está mais ou menos no preço justo. Se ela já gerar um pouquinho menos, já cair para 520 milhões em vez de 600, seu preço justo já vem mais perto aqui para os 11,41. Então esse método nos dizendo que ela não está super cara, mas também não está mega descontada, como os seus múltiplos podem fazer ela parecer. Vamos aqui também para o método de Gordon. Vou estimar aqui até os 15 centavos de dividendos. Para a taxa de crescimento dos dividendos, a gente tem que estimar menos. Vou botar aqui 4% com os mesmos 10% de taxa de desconto. E pelo método de Gordon, mas que é um método que dá muito peso, quase que exclusivo aos dividendos, aí ela não valeria quase nada, 2,60. E por que isso acontece? Porque realmente a gente não pode, não deve olhar para a Auren Energia como uma grande pagadora de dividendos no momento atual. Ela veio com um dividendo muito alto, mas é extraordinário, isso não vai ser mantido, o que é plausível para ela. Vamos até ser aqui mais agressivo, vamos dizer que ela consiga pagar 30 centavos de dividendos e ir mantendo, e com 5% de crescimento para ser mais generoso, ainda assim seu preço justo estaria aqui nos 6,30. Então quem buscar a Auren tem que ver como uma empresa que vai se consolidar, uma montagem de portfólio, você tem que estar buscando o crescimento dela. E eu vou aqui agora para o método de desconto de fluxo de dividendos para a gente estimar o valor dela, considerando também mais um dividendo extraordinário devido à securitização da indenização que ela ainda tinha por receber. Voltando aqui para nossa planilha, não vou usar o nosso site, porque eu quero calcular um cenário específico de mais um dividendo extraordinário vindo por aí, mas depois desse dividendo extraordinário, a normalização dos seus dividendos. Então, para o primeiro dividendo, eu vou estimar que ela consiga pagar mais 1,70, que é até conservador e ainda permitiria parte do dinheiro da securitização ser usado em reinvestir na própria empresa. Com um dividendo no primeiro ano de 1,70 e apenas a partir do segundo ano a normalização para um dividendo ali, sendo até generoso, 20 centavos a partir do segundo ano, e com uma taxa de crescimento generosa dos 4% para esses dividendos, com 2,5% de crescimento perpétuo e 10% de taxa de desconto, exceto na perpetuidade que a gente desconta 8%, a gente ainda chegaria a um valor justo baixo de 3,95. Mas vou até estimar a possibilidade dela pagar quase todos esses 4,2 bi como dividendos. Isso aqui provavelmente não vai acontecer, ela não deve pagar tanto assim, mas vou dizer que ela pagou 3,20 de dividendos extraordinários. Ainda assim, depois contando com a normalização dos seus dividendos pautados na operação, seu valor justo ainda estaria aqui nos 5,30, reforçando minha opinião de que ainda é melhor esperar talvez 1 ano, 2, para o seu dividendo dos últimos 12 meses estar de acordo com o que ela consegue pagar baseado nas suas operações, e aí então a gente vê como ela está no mercado, porque eu acredito sim que quando isso acontecer, ela deve ser reprecificada, porque ainda devem ter pessoas olhando esse dividendo altíssimo e achando que ele é sustentável. Então temos aqui a primeira empresa que eu trago aqui para fazer o valor intrínseco, que eu diria que não é uma grande entrada, não estamos num tão bom momento. Se você achar que ela tem muita qualidade, você gosta do portfólio, quer ter ela na sua carteira, não tem problema, mas eu ainda acho que conforme esse dividendo for normalizando, o mercado deve punir essa empresa e eu acho que a gente pode ter oportunidades melhores para montar uma posição nela mais lá para frente. Mas ontem eu fiz a votação e vocês escolheram a Auren, então estou cumprindo minha palavra aqui e trazendo a empresa pedida por vocês. Não esquece daquele like, muito obrigado por assistir até aqui, bons investimentos
e até a próxima. E vamos então para o comentário macro dessa semana. Há 2 semanas atrás eu já falei que o Federal Reserve tinha feito um comentário que modificou um pouco as expectativas dos juros mundiais, que ele disse que poderia ainda ajustar para cima a taxa de juros. E nessa semana a gente teve os dados do payroll, que contabiliza a criação ou fechamento de vagas de trabalho lá nos Estados Unidos, e vimos uma criação de 336 mil vagas sem ser agrícolas. A expectativa do mercado era de 170 mil apenas. Isso nos mostra que o mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda está com força. E o principal motivo para o Federal Reserve não poder subir demais os juros é exatamente a preocupação com o mercado de trabalho. Então ele mostrando força reforça a ideia, torna mais provável a ideia de mais altas nos juros americanos. Junto com isso, a gente viu o yield dos títulos do Tesouro Americano de 10 anos disparando esses últimos dias, agora pagando aí 4,8% ao ano. No Tesouro Brasileiro a gente também viu um movimento similar, a gente voltou a ter IPCA mais 6, e com isso o Ibovespa acabou caindo 2,06% essa semana. Ao mesmo tempo, o dólar disparou, voltou aqui para os 5,14, então a janela de dólar que eu vinha falando está se fechando, mas com a queda do Ibovespa a gente volta a ter oportunidades aqui no Brasil, inclusive algumas que há muito tempo eu não comentava, como por exemplo a B3, voltou a estar num patamar interessante de compra na minha opinião. A Taesa é uma que eu já vinha falando, mas continua interessante para mim também. A Açaí retornando para baixo dos R$12 também acho interessante. Ambipar voltando para baixo dos 20 também acho interessante. Intelbras também ficando abaixo dos 20, ficando bastante atrativa. Mesmo que ela caia mais aqui para uns 17 alguma coisa, é só alargamento da oportunidade. Home continua abaixo dos 12 também. Então, com essa queda no mercado, mais oportunidades, não vamos deixar de aproveitar, porque a nossa Selic ainda está alta e ela deve normalizar mais perto, pelo menos ali de uns 10, 10,5, então a gente ainda tem espaço para queda de juros. Porém, sempre há a possibilidade, se os juros americanos subirem muito, a gente ter que dar uma subida também, o que seria mais um atraso desse movimento de queda de juros que vai ser benéfico para a bolsa em geral. Valeu!